lugar, Senhor, diante de Ti, Jeová. Oh Deus, fala conosco, Jesus. Fala aos nossos corações que nós queremos ouvir a Tua voz, Jeová. Usa o Teu Filho, Senhor, para a administração desta noite, Pai. E fala, Senhor, aos nossos corações, Deus. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No último dia que eu ministrei aqui, Deus me deu uma mensagem. Eu falei, essa mensagem já é o próximo dia que eu pregar. Que falou sobre o poder de Deus. É aquele texto que Deus desce e fala com Moisés, e tudo treme, tudo, as coisas balançam, ninguém consegue enxergar nada. Um Deus que a gente não consegue nem imaginar. A gente sempre brinca que a gente coloca Deus perto de coisas que a gente vê às vezes na TV, super-homem, essa superpotência de força. Mas quando a gente vê a Bíblia é muito maior que isso. A gente não consegue entender a grandeza de Deus. Mas domingo, quando o Tiago começou a orar aqui, a clamar, principalmente pela vida da menina, Deus me colocou a chorar naquele canto. A mesma pergunta que o Tiago fez, eu comecei a fazer com Deus. Por quê? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente perder alguém, a gente passar por situações difíceis na terra? Quem conhece a minha história já sabe, tanto que eu sofri, tanto que eu já passei por dificuldade. Vim da roça, minha mãe ganhava café, uma situação bem difícil, mas Deus nos livrou daquele lugar. E quando eu comecei a pedir a Deus, a buscar Deus, veio muitas coisas que eu tinha estudado, muitas coisas que eu coloquei no coração de estudar exatamente para me falar sobre isso. Escatologia, o livro do fim, falando sobre o fim.
da igreja e o início da igreja no céu. É uma situação, é uma mensagem que quase ninguém fala mais. As igrejas parou de falar sobre a vida de Cristo. Hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre o que Deus vai fazer, que Deus vai curar o irmão, que Deus vai fazer. Isso é lindo, é muito bom, mas não é o importante, não é o fundamental. Estava conversando com o pessoal lá no serviço esses dias, e ele falando sobre filhos. Eu falei, gente, eu não espero ver minha filha grande, ver minha filha fazendo 15 anos. Não, Flávio, mas eu não espero. As coisas estão acontecendo, a gente vê essa semana passada, a gente está vendo a enchente. Aí tem um monte de gente falando, não, mas isso não tem nada a ver, não é só o clima. Eu até estava vendo o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio falando, que é sobre o clima. Eu não vou discordar do Caio Fábio, eu sou muito pequeno, mas eu só vejo Jesus Cristo voltando. Eu só vejo isso. Eu só vejo Jesus Cristo voltando e os sinais se cumprindo. Quando a gente pega a história, principalmente de Israel, a Segunda Guerra ali, os conflitos ali, a morte do povo judeu, a gente começa a falar, cara, era para tudo ali já ter sido a grande tribulação. Se a gente for pegar por eles, pela história, olhando eles, deveria ser a grande tribulação, não é possível. E a gente fica assim na igreja, não sabendo o que vai acontecer. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe nem que a terra vai ser reconstruída. Às vezes o testemunho de Jeová chega perto dele e fala assim, não, mas isso aqui, ó, a terra vai ser de novo e a gente vai habitar na terra. Ele diz, não é possível, a gente vai estar lá no céu. Eles não entendem o que significa, o qual vai ser transformador, o novo céu e a nova terra. Então Deus me trouxe a lembrar de escatologia aquele dia. Eu sei que é difícil a gente perder alguém, a gente passar por essa situação, mas eu tenho uma pessoa que falou uma vez comigo, falou, gente, Deus não está preocupado com a sua perna, acho que ele vai cometer esse tipo, se você vai ficar sem perna, ele está preocupado com a tua salvação, porque lá vai ser um novo céu, nova terra, um novo corpo, tudo será transformado. Ele não está preocupado. E mais ainda, minha avó falava, gente, aqui, quem está na terra é que está no sofrimento. Porque se você é salvo, você está no lucro. Crente que fica chorando pela morte, não é crente. Porque a melhor parte é exatamente estar lá. A gente sofre, eu entendo a parte humana, eu entendo, de verdade, porque eu imagino, eu tenho minha filha, e eu não consigo imaginar viver sem a minha filha perto. Mas eu tenho que entender, o propósito maior é eu e ela estar no céu. O evangelho tem que ser pregado assim. Não adianta a gente orar por pessoas, para as pessoas ganharem casa, para a situação financeira melhorar, para Deus curar as pessoas. Se eles não for salvo, não adianta, não adianta, o evangelho fica em vão. Jesus morreu na cruz por isso. Então eu comecei a pedir a Deus, falar com Deus. Ele falou assim, ela foi para outro lugar, você tem que orar, tem que buscar e tem que pedir a Deus, orar e falar com as pessoas, pregar no amor. Como o Tiago falou, ela vivia lá dentro da igreja, ela estava ali sempre. A parte de salvação é com Deus, mas eu tenho que falar, eu tenho que pregar o amor de Cristo, o sofrimento dele na cruz não pode ter sido em vão. Foi um alto preço pagado na cruz e foi para nos dar a salvação. Eu vou trazer algumas partes de escatologia. Não dá para a gente falar tudo no culto. Como eu falei para o Thiago, a minha vontade era de fazer um curso, alguma coisa semelhante, para orientar a igreja, porque isso é muito importante. A
A igreja entender qual é a diferença. Amém? Ele virá. Mateus 24. Vamos abrir? Quando eu comecei a estudar um pouco de novo, a recordar um pouco, eu lembrei da passagem de Daniel. Daniel 2, 43. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se misturar com barro. A gente sabe também desse texto, está falando da estátua de Nabucodonosor, que Daniel foi traduzindo, foi falando do sonho. Esse versículo que eu li está falando do último, que é a mistura do barro e do ferro, que nós teólogos entendemos que isso aqui é o final, é a parte que muitos de nós acreditamos que já até aconteceu, que foi a união da Inglaterra com os Estados Unidos. Muita gente se traduz a isso, mas eu continuo olhando. Por eu ter estudado escatologia, eu sempre vejo as histórias, fico pesquisando as notícias, porque nós cristãos devemos olhar as notícias. O que está acontecendo na terra? Porque às vezes a gente olha para a nossa igreja, a igreja local, a igreja do Brasil, e muitas coisas estão acontecendo lá fora. Continua Israel, continua as pessoas, continua agora o presidente Trump pode voltar, ele querendo fazer acordos. Vamos fazer acordo, vamos fazer para Israel voltar, para Israel ter paz em Israel. É muito acordo, a gente só vê acordo no meio da política. Então, aqui está falando de um acordo que muitos teólogos acham que já aconteceu, mas que eu ainda estou vendo. Eu ainda estou vendo lá na China hoje, é uma das maiores do mundo, e a gente vê muitos acordos fazendo, os Estados Unidos tentando fazer acordo com a China, tentando fazer acordo com a Rússia. A gente vê muitas coisas acontecendo. E a igreja continua. Não precisamos fazer o ID agora não. A gente precisa de ficar aqui adorando. É bom, irmãos, adorar. É bom. Mas o ID é muito importante. Quando ontem eu estava na reunião falando com os meninos, eu falei do propósito da igreja. Eu falei, o Tiago não está na reunião, mas eu vou falar. O maior propósito é fazer o evangelismo, é trazer almas. Porque para tocar, só para fazer, a gente já está muito velho para fazer isso. Nós todos nascemos aqui na igreja, fomos criados na igreja. Então nós estamos aqui. Eu ainda brinquei com eles, falei, para fazer show, para fazer palco. Eu ligo o Trifita lá em casa e fico vendo um show espetacular que eu gosto muito. Mas não é esse o propósito. O propósito da igreja é trazer almas. A gente fica às vezes parado, fica esperando as coisas acontecerem, as coisas virem até a gente. E eu me preocupo muito com a igreja parada e o reino se perdendo. E cada alma, como a minha avó sempre dizia, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ela sempre dizia, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Minha avó era crente, daquela de usar 3 saias, aquela crente que nunca casou de novo, 40 anos, nunca mais se casou de novo quando o marido morreu. Mas tu chegava perto dele e começava a falar de Deus, parecia que Deus estava falando com você. Era um negócio lindo, eu queria ficar 2, 3 horas conversando com ela. E muitas coisas que ela me ensinou, eu gravo. Ficou gravado na minha memória. E uma é essa. Gente, Deus morreu na cruz por nós. Amém? Então é muito interessante quando a gente pega Daniel. Então, o texto, se eu for explicar, a gente iria ter umas 2 aulas aqui. Mas o texto está dizendo no final do pé que foi misturado. Ferro e terra, barro.
e no final aquele pé destruído e derruba tudo, que é o reino de Deus e urbano. E assim vai ser. Se a gente vê, a gente pega isso, começa a estudar escatologia, a gente começa a ver o reino, a gente vê tecnologia, a gente começa a ver essas coisas acontecendo. Eu vejo a aviação de caça, por exemplo, eu gosto muito. A gente vê os F-22 americanos, os F-35, os caças invisíveis ao radar. Tiver essas coisas de tecnologia que entra um no Brasil e destrói tudo. Um deles destrói o Brasil todo. É um negócio de outro mundo. E eu fico imaginando, gente, Israel hoje já tem o F-35. Como é que esse povo vai entrar, vai fazer um negócio desse? As nações não conseguem mais. Hoje, com as armas nucleares que Israel tem, é difícil tu entrar ali. Mas quando Jesus descer, não vai ter caça supersônico, ele é invisível, ele vai destruir tudo, ele vai acabar com tudo. Então é muito lindo quando você vê o barro e o ferro sendo destruído e você imaginando os aviões tentando e ele descendo o cavalo e passando a reinar sobre a terra. Vai ser muito lindo quando ele descer. Mas quando isso acontecer, a gente vai chegar lá. Os últimos dias de preparação, da igreja, aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Eu nem preciso falar muito disso que está acontecendo, os irmãos sabem muito bem. Vamos ler Mateus 24, que eu falei no início. 24. A gente vai ficar em Mateus 24 por um bom tempo. Mateus 24, 4 e 5. Hoje eu estava comentando com vocês do irmão que me perturbou um pouquinho no serviço, mas hoje até na igreja, hoje o bumbo está com um buraquinho, um pedacinho eu tive que puxar ali, teve na filmagem, vai ver eu puxando algumas vezes, mas é tudo para a glória de Deus, para Deus mostrar que Ele é fiel. Mateus 24, 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nossa, isso já está acontecendo no nosso meio? Já, né? Eu vi e eu sigo ele, o nosso irmão Pablo Massal, eu sigo outros igual a ele. Eu fico vendo, de vez em quando ele vira pastor, de vez em quando ele vira economista, e esses homens viram tudo para tentar aparecer. A realidade é essa. Esses homens fazem tudo para aparecer. Quantos estão dentro da igreja fazendo a mesma coisa? Só querem aparecer, só querem mostrar que tem, porque eu falo de vez em quando com algumas pessoas, principalmente no serviço. Eu tenho um amigo meu, Baltazar, que não é crente, ele é ateu. Então é bom a gente conversar com essas pessoas. Eu falo com ele: cara, quando você começa a pegar os falsos profetas, começa a pegar essas coisas dentro da igreja, a gente fica achando que o demônio vai aparecer, que vai... E na realidade vai ser pessoas que vai fazer, que vai estar em volta da gente. Pessoas que vão enganar a gente abraçando a gente. Ah, é Deus que está fazendo, irmão. E não é Deus que vai estar fazendo. Ele vai enganar muitos. Quando a gente pega e começa a ver teologia, e a gente vê que ele vai enganar, e que quando a igreja for arrebatada, mesmo assim, a igreja que vai estar aqui vai estar fazendo um acordo com ele,
O engano com o homem vai ser muito bom. E os falsos profetas é que vai levar esse homem lá em cima. A igreja, irmãos, vai continuar. Acha que não vai continuar? Vai. Hoje em dia a gente pega, antigamente o pessoal estava falando que não era para a gente falar sobre isso, sobre o chip, sobre essas coisas, porque isso aí é teologia da conspiração, né? Teoria da conspiração, que a gente não podia falar. Isso tudo é sinal. Talvez não aconteça, mas é um sinal. É para o crente começar a buscar. Está estranho. Porque se você tem um chip, você está dentro da igreja, você permite um chip na tua mão, na tua testa. Se ele fala assim, você não vai mais comer, está cumprindo a Bíblia. Você não vai mais fazer, mesmo você estando dentro da igreja. E hoje em dia, os próprios pastores já falam assim, se acontecer, não é a marca da besta não. Normal, aceite. Isso não é o falso profeta? Está induzindo o povo a aceitar o anticristo. É o que o anticristo quer. Ele precisa de falso profeta em volta dele. É difícil a gente entender isso, mas é a realidade. Muitos que a gente coloca em nossos púlpitos para pregar, hoje em dia estão nessa indução. Quando você começa a estudar até a história da igreja aqui no Brasil, é preocupante. A nossa igreja começou, algumas igrejas do Brasil começou com maçonaria. O início é da maçonaria. E a gente não pode falar, que a gente não pode falar, que os irmãozinhos. Gente, eu gosto dos irmãozinhos. São tudo gente boa. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade. A maçonaria começou no Brasil, muito deles pela igreja. Tem um episódio lá no sul que ia uma igreja, passava uma semana e a outra no mesmo espaço. E a gente olha até hoje o espaço maçônico. Tem na porta da igreja um símbolo maçônico e tal. A igreja essa igreja é para levar o povo para o céu? Ou é para induzir o povo? Claro, gente, pela graça, mesmo esse povo que está lá, que carece, às vezes, de estudar a Bíblia, vai ser salvo. Eu não estou falando de salvação, mas que a gente tem que ficar preocupado, tem. Os falsos profetas estão aí, vai fazer coisas bonitas, vai dar cesta básica, vai fazer isso, mas será que é Deus fazendo? Será? É muito preocupante, irmãos, porque quando a gente fala, principalmente em falso profeta, as pessoas só pensam, não, é aquele que entregou a profecia, o falso profeta é aquele que errou. A gente nunca pega, e principalmente a gente nunca coloca que é o líder, é o cara de frente, é o cara maior às vezes do Brasil, é que vai induzir. Porque falso profeta, como a gente que estuda um pouquinho, a gente pega até no satanismo, o diabo não importa com o menor não. Esse aqui já está fazendo o meu, não vou importar com ele. Ele só quer o grande, porque o grande traz influência. Então a liderança, o falso profeta que vem dentro da igreja, vai ser vai ser um cara grande. Ele vai chamar atenção, ele vai mobilizar a gente. E a gente às vezes está aplaudindo essas pessoas. Às vezes a gente está, muito legal. Eu falei esses dias, comentando, o Thiago, a gente falando sobre o evento de rock, aí o pessoal do evento de rock estava falando de música secular, de música. Gente, eu escuto, eu gosto, eu acho legal, mas quando a gente fala de reino, não serve. Não serve. Eu não posso misturar as coisas. Eu não dá para misturar as coisas. Eu num culto em que eu estou falando que é culto, eu tocar uma música. Daqui a pouco eu estou tocando Ivete Sangalo aqui, que a música é homenagem a Satanás. É verdade, porque a gente escuta. Irmão, no meu trabalho, rola Ivete Sangalo direto. Rola um monte de música assim. E eu já estou
acostumado, o meu ouvido já está acostumado. Às vezes o pai fica assim. Se lá fora está difícil, imagine se começar aqui dentro. A gente vai achar que é só agitação. E é isso que eles querem. Eles querem tornar a igreja um produto. A igreja tem que virar um produto, senão não vale a pena com o anticristo. Porque se a igreja entender o propósito dela e bater de frente, o anticristo não serve. Porque a marca da besta, que eu não sei se vai ser o chifre, não sei o que vai ser, mas vai ser para segurar, para controlar, para dirigir o povo. Não, eu quero que faz isso, eu quero que faz isso. Não adianta achar que vai ser um menor, que vai ser alguém que não é conhecido, é besteira. Vai ser alguém que conhece muito, que entende muito, que tem poder sobre uma nação, por exemplo. Esse vai ser o falso profeta. Amém? Qualquer coisa, o Thiago depois ele conversa com a secretária. Mas é bom, irmãos, a gente entender, principalmente a minha cabeça. Eu sou meio doido da cabeça. Mas nós cristãos, devemos entender isso. Nós devemos pelo menos separar as coisas, para a gente não entrar no sistema deles. O sistema deles está prontinho. Se hoje o anticristo chegar e começar a fazer maravilhas dentro de uma igreja, o povo vai todo para lá. Todo. O povo não estava mais preocupado com salvação. Fala salvação, um dia ele não está preocupado. O povo só quer seguir algo que a missionária fulano de tal falou, é o que eu vou escutar. O pastor falou, não vamos nessa, vamos estudar a Bíblia. É o nosso manual, é a Bíblia. Não estou falando para vocês nem olhar o que eu estou falando. Vai estudar, vai ver se o que eu estou falando está certo. Esse é o propósito da igreja. Nós devemos estudar, devemos olhar o que as pessoas estão falando, o que o pregador está falando. Não adianta, às vezes o cara está aqui na frente falando um monte de coisa e não tem nada a ver com Deus. E a gente está só induzindo a igreja à perdição. Amém? Aumentos de guerra, fogo e terremoto, isso aí a gente já sabe. Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Como eu falei, eu gosto muito de história, então eu vejo, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eu estudo muito, vejo muita coisa ali, porque eu acho que ali é o início. Para quem gosta de escatologia, os teólogos não pegam muito isso, mas eu acho que ali é o início, porque ali começa o povo de Israel de novo voltar. Em 44 ali, Israel começa a se formar de novo, em 48 volta a ser nação. Ali, se a gente que estuda não entender que aquilo ali é o início das 70 semanas de Daniel, a gente não estudou. Porque é isso aí. O início ali é as 70 semanas de Daniel, que para mim a matemática já até acabou. Acho que Deus já passou, está no negativo. Vou esperar mais um segundinho, já está nos acréscimos. Porque tudo ali já se cumpriu. Então, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, o sofrimento do povo, a gente que é cristão e que estuda muito sobre a história do povo judeu, não ler, não estudar a Segunda Guerra, a gente não vai entender quão difícil foi daquele povo, como aquele povo sofreu, como aquele povo foi perseguido. E ali a gente entende perfeitamente, é Deus, porque era para ser dizimado, aquele povo era para sumir, não tem como. Eu passaria a falar assim, não sou judeu, com sofrimento. Eu vejo, de vez em quando eu ainda vejo de novo o filme, o Pijama, né? O filme é de você chorar, e é uma história verdadeira. Quantos daquela história não aconteceram? Todo mundo de Deus sofreu. Quando a gente pega, por exemplo, a história da Guerra dos 6 Dias,
Você vê os caras da aeronáutica, os caras da marinha falando o que o Israel fez. Não, que a gente com 6 caças derrubou 30, que vem 6 países em volta da gente e a gente fez uma estratégia que você deu na minha cabeça, não tem como. Se você pegar, eu servi o exército, você pegar e começar a fazer ali, a conta não fecha. Não fecha, é Deus, gente. É Deus juntando o povo de novo. Com 2 dias de país. Tem um monte de nação. Vão derrubar. Os caras venceram, não tinha arma, não tinha nada. E o povo continua falando assim, não, é estratégia. Não é Deus. É estratégia. Não é Deus. Mas é Deus unindo o povo de novo. O povo judeu precisa estar unido para acontecer o que Deus prometeu. Amém? O Evangelho será pregado no mundo inteiro, mas Mateus 24:14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu sempre oro pela janela 10:40, quem me conhece sabe. Eu sempre oro pela janela 10:40, porque é um dos poucos lugares que o Evangelho não é pregado 100%. Mas se a gente entender um pouquinho, e a gente for pegar principalmente missionários, obras missionárias, a gente vai ver que já foi lá. Muita gente está morrendo lá, falando de Deus, falando de Jesus. Eu estava esses dias vendo a questão da Coreia do Norte, e os pregadores da Coreia. O povo atravessa, às vezes, para pregar. É um dos locais mais difíceis de ir. Mas tem alguém lá. Na China, tem alguém lá. Então a igreja ia falar, igual eu escutei há um ano atrás o pastor falando comigo. Ele falou, não, ainda falta. O Evangelho não foi pregado pelos outros. Ainda falta. Pode ficar tranquilo. O que você está falando é bobagem. Eu falei, não. Porque tem gente lá fazendo. O Evangelho tem que ser pregado. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí já não é com o ministério, já não é com o campo evangelístico. Mas que o Evangelho está sendo pregado, está. Então não está faltando nada. Até na janela 10:40 tem gente. Tem gente morrendo lá? Tem. Mas está sendo pregado. Então, no campo de escatológico, já aconteceu. E essas coisas já é o fim. Não tem mais lugar. E fora nos lugares que tem livre acesso, que tem internet. Por exemplo, no Brasil. Se a gente falar que o Brasil inteiro não conhece o reino, é mentira. Hoje o Evangelho é pregado na televisão, no Brasil, nos Estados Unidos. É pregado livremente. Então, se tu vai no índio, o índio fala assim, o Deus. Ele vai conhecer o Deus de Israel. Então, todo mundo conhece. Pode ter alguma tribo muito isolada que não conhece, mas eu acredito que é muito fácil. Está muito diferente da época da minha avó, por exemplo, que nem o povo judeu tinha juntado. É muito diferente, é outra conversa. Não, Flávio, não pode se cumprir porque não existe terra de Israel. Agora, existe. O povo está lá. O povo está lá guerreando. Falta alguma coisa? Não falta. O Espírito será derramado sobre o povo de Deus. Atos 12:17. Se o Tiago quiser ficar em tela de novo, pode ficar. Mas ele fazendo-lhe sinal para que se
calasse, escreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Aqui está falando da libertação de Paulo, e não é diferente do nosso dia. Muitos de nós estão sendo livres da situação opressora até da igreja, para fazer o ID, para pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, o Espírito Santo está sendo derramado. Se a gente pegar os últimos acontecimentos da igreja, como aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo, e aconteceu no Brasil também, o derramamento do Espírito Santo, o Vitor estava falando semana passada, a gente estava comentando sobre isso, derramamento do Espírito sobre a igreja naqueles dias. Começou um avivamento extraordinário. É o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. A gente para, igual hoje aconteceu, a gente estava aqui. Deus está descendo lindo demais, está sendo uma coisa fácil. Parece que o céu está mais baixo, como a minha família fala, o céu está mais baixo. Isso já é sinal. Já é sinal que ele vem. Eu estou só no início, não cheguei nem no arrebatamento ainda, para nós termos ideia. Vamos ler Mateus 24, 36. Vamos lá, 24, 36. Quando é o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui a gente já começa a falar de arrebatamento. Para me falar de arrebatamento, eu tenho que abrir um parênteses. Tem pessoas estudiosas em teologia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes do arrebatamento. Tem estudiosos que dizem que vai ser no meio, e tem estudiosos que dizem que vai ser no final. Eu sinceramente, eu não importo. Como eu disse, a minha mente é muito livre quando eu estudo, e eu tento pegar de todas as formas, os melhores ângulos para me entender. Porque isso no final vai ser a mesma coisa. O final vai ser igual. Não vai ter diferença. Então, se vai ser antes, vai ser no meio, mas só para a gente entender. Volto de novo para a Segunda Guerra Mundial. Se eu for pensar que ali já é uma tribulação, e olha que ali foi. Os irmãos que tiverem tempo, parem e vejam como foi o sofrimento desse povo. O que eles passaram. Milhões de judeus morrendo. A dificuldade de entender quando a história, o cara fala que ele parava e ele sentiu o cheiro dos corpos sendo queimados. Se a gente não reconhecer a nossa parte humana, o sofrimento de uma situação dessa, depois a gente vê o tanto de cabelo, o tanto de roupa que ficou jogada, que eles separaram. Se a gente não entender isso e não pegar para a escatologia e falar assim, já não é uma grande tribulação? Já não é um sofrimento gigantesco? Não, mas o que pode acontecer? Fala, um sofrimento desse. Você se separar da sua família, igual acontecia, eles, o trem parava e eles falavam assim, você dá para trabalhar?
você vem para cá, você já vai ser queimado agora. Eles não falavam isso, mas era orientação. Já ia separando as pessoas, como se fosse bicho. Se a gente não entender que isso é uma grande tribulação, eu não sei o que é. Que coisas horrorosas que aconteciam ali. Então, eu fico em dúvida se vai ser antes, se vai ser no meio, se a gente vai passar. Porque a igreja no Brasil não passa por perseguição. Mas lá fora tem gente que passa. Se a gente for pregar na África, lá a situação é crítica. Nossos irmãos estão morrendo dentro de contêineres. Fica 15 dias lá. Passa mais 15 dias, ele volta. E aí? Vai negar? Não, não vou não. Deixa de novo. Mais 15 dias, volta de novo. E isso vai morrendo. E eles vão deixando a Deus. Então não tem tribulação. Tem muitos pastores que falam, a gente não chegou, a igreja não está passando tribulação. Será? Aqui no Brasil talvez não. Mas a igreja de Cristo, a gente tem que entender que nós somos a igreja. É eu, o irmãozinho lá nos Estados Unidos, o irmão da Coreia, tudo é a igreja de Cristo. O povo judeu, o povo do Iraque, o povo do Afeganistão, aonde tiver, se tiver um irmãozinho lá, é a igreja de Cristo. Será que essa igreja não está passando por tribulação? Não. Eu acredito que a igreja está passando pela tribulação. Todos os santos arrebatados serão julgados por Cristo. É outra situação difícil para as pessoas entenderem. Vai existir duas situações dos crentes, que é os 7 anos de tribulação. O pessoal fala que vai ser dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. E quando você pega o pré, que vai ser o arrebatamento antes, a igreja vai estar lá no céu, nesses 7 anos. A gente pega o pré, que é que as igrejas da Assembleia de Deus principalmente pregam, que você antes vai ser arrebatado, e a igreja nos 7 anos vai estar lá recebendo o galardão. Esse é o julgamento da igreja, de galardão. O que você fez vai ser maior do que o Tiago fez, o Tiago fez foi muito maior do que você fez, e os galardões vai ser esse para você, esse para você. Vai ter uns que não vai receber nada, como o ladrão do lado de Jesus. Ele só morreu e foi no céu. Morreu direto. Ele foi salvo sim, no galardão dele. Então, quando a gente pega essa passagem dos 7 anos e meio, dos 7 anos, vai ser lá no céu. A igreja vai estar lá, sentada na mesa, do lado de Jesus. Vai ser essa situação. Porque as pessoas pegam e falam assim, não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E acham que a gente vai ser julgado, a igreja vai ser julgada por tudo. Tem até a passagem que vai ter um telão e vai mostrar tudo o que vai acontecer. Isso é de galardão. As pessoas misturam, confundem as coisas. Vai ser de galardão, não vai ser no final. No final não vai ter. No final a igreja vai descer junto com Cristo para salvar Israel. Então o pessoal confunde, acha que a igreja vai passar por aquele momento todo do julgamento de Israel. Ali é um julgamento específico para Israel, que toda língua se dobrará, e a igreja também, mesmo a gente estando com um pouco de espírito, mas a gente vai estar ali, como os anjos, os querubins, os serafins, tudo ajoelha em volta dele, com certeza. Eu vou ser o primeiro que vou estar lá ajoelhado e dizendo que ele é santo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa vai ser a gente estar lá e o julgamento de galardão. Raquel vai receber isso, quem fez isso, Vitor vai receber isso. E outra coisa vai ser lá, depois dos 7 anos, que Jesus vai descer em Israel,
no Monte das Oliveiras, que será aberto, que Israel vai estar sendo perseguido, que vai estar aquela história que eu falei com vocês dos aviões. Jesus vai descer, não vai ter mais salvação para Israel. Israel vai estar olhando para trás, o monte na frente, tudo em volta. A Bíblia fala que é todos os países. É China, a maior marinha do mundo hoje. Estados Unidos, só os aviões da marinha dos Estados Unidos, um porta-avião dos Estados Unidos é maior do que a nossa aeronáutica toda. Então a gente pega esse poderio todo em volta de um país igual a Israel, que é inimigo. É um país pequenininho. A gente começa, como é que vai ser? Como vai ser essa situação? Os caças, um monte de coisa passando por cima, e eu imaginando Deus fazendo pelo poder. Fechando tudo, ninguém vai conseguir fazer nada, ele travando tudo. Aí eu volto a pensar num Deus maior do que o super-homem que a gente conhece. Aquele Deus que desceu no monte e ninguém conseguia ver nada. Ele tremia quando ele descia. Aí eu começo a pensar, imaginar esse Deus descendo e abrindo o monte. Então, quando a gente pensa, imagina um tremor igual tem de terremoto, aí a gente já fica, gente, é um negócio, só o barulho que a gente vê quando a gente coloca na TV, já é um negócio assustador. Então imagine Deus, por isso que o povo fugia. Quando você vê ele, não, vai lá, Moisés, não quer dar não. Dá para entender, porque é um poder gigantesco. Desceu, tudo sumia, não conseguia ver nada, o poder dele. Isso vai acontecer. O monte será aberto. E os caças vão vir, ninguém vai conseguir fazer nada. Porque ele vai governar. Ele vai reinar. O Todo-Poderoso vai descer para salvar Israel. Então, é maravilhoso. Aí quando a gente começa a estudar escatologia, aí a gente pega esses textos de como Deus é grande. Quando eu começo a estudar, principalmente código, eu começo a ver essas coisas, eu também gosto. Eu começo, o cientista começa, olha como é grande, como o universo é gigantesco, começa a falar de ciência. Aí na minha cabeça eu assim, como Deus é grande. A lua não pode passar 10 centímetros que já faz um estrago na terra. É tudo controlado. É o Deus que nós servimos. Ele controla tudo. Ele controla tempo e espaço. A gente não consegue imaginar o poder dele. O poder dele é gigantesco. É grande demais para a gente entender. Por isso que eu brinco que a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Deus é muito maior do que a gente imagina. Como eu vou calcular um Deus desse tamanho? Ele fez as coisas. Ele fez a terra. Se você imaginar o nosso cérebro, como é impossível criar, ele fez isso em questão de um dia. Vou fazer. Então é grande demais para mim conseguir imaginar a grandeza do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu vou terminar por aqui. Depois a gente volta. Senão o Thiago vai dormir aqui no culto. Amém? Deus é grandioso. Deus é muito maior do que imaginamos. A grandeza dele supera a nossa visão, o nosso intelecto. Ele é infinitamente mais e maior do que imaginamos. E se a gente começar a entender que o Filho dele morreu por nós, começarmos a entender que ele fez tudo para que nós fôssemos salvos, a gente começaria a dar mais valor e correria atrás para falar desse amor dele. Porque o amor dele é maravilhoso. Como eu digo para o pessoal no meu serviço, eu não posso ser nada. Vocês não podem olhar para mim. Tem que olhar para quem eu estou falando. Porque eu sou minúsculo perto dele. Ele pode resolver a vida nossa, a vida de cada pessoa na terra.
Só depende de a gente entender e entregar a nossa vida para Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a gente vai continuar esse estudo. Amém? Realmente estou bonito, nossa. As calças estão batendo nas presenças. Eu vou lembrando ontem, na hora que eu estava fazendo coisas, né? Eu estava lembrando aqui, era quase 2 horas da manhã. Eu tinha que lá em cima para liberar a piscina, porque já alugava o quarto ali. Eu fiquei pensando, né? Muito ontem. Eu sabe exatamente o que ele faz, como ele faz, mesmo que em algum momento a gente não entenda, né? Mas ontem, para mim, estava tudo muito claro, até porque o que aconteceu ontem aqui é o que eu queria fazer há bastante tempo. Então, eles até comentavam no grupo, onde eu falava assim, a igreja não tem mais uma visão evangelística, né? Elas não têm essa intenção de poder ir para... Na verdade, a intenção delas é ajeitar um lugar para receber as pessoas. Elas não têm intenção de ir buscar as pessoas. Eu lembro qual é a frase que eu li que diz que Deus não manda os pecadores, estamos procurar a igreja, Deus manda a igreja procurar os pecadores. Então, é como se Jesus não fosse voltar, né? Eu falo, eu gostei sobre isso também. O pessoal grita muito Maranata, vem Jesus, mas não grita misericórdia, quer ir atrás das pessoas para que elas sejam salvas. Eu quero negociar sozinho. Se o meu vizinho não vai, nunca falei de Jesus para o meu vizinho. Então, se ele não vai, é problema dele, eu quero que Jesus venha. Se o meu colega de trabalho, eu nunca falei de Jesus para o meu colega de trabalho. Se o meu colega de trabalho não vai, é problema dele, eu quero ir para o céu. Aí fica gritando Maranata, falando, não, vem Jesus, vem Jesus. Mas esquece as pessoas que estão em volta. Porque eles acreditam que porque eles frequentam algum lugar, eles vão para o céu, eles não serão nunca revelado de Jesus para ninguém. É aqueles que eu vou falar assim, faltaram de mim porque eu nunca te conheci. Porque como é que alguém pode se dizer cristão e não se compadecer de ninguém que está à volta? Não, eu conheço Jesus. Legal, você fala Jesus, mas como é que seu comportamento demonstra isso? Não é que aquilo que você anuncia demonstra isso. E ontem eu me senti muito satisfeito porque, independentemente da quantidade de pessoas que eu tinha aqui, eu acredito que muita gente ouviu de algum jeito. Isso tem sido relevante para mim porque eu entendo que somos nós fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Nós devemos anunciar Cristo. Se tem uma rede social, por exemplo, a gente pode falar, quem chega lá e falar, fulano é cristão, eles são mais cristãos de Jesus, ótimo, é o nosso papel. Todos os caminhos para falar é o nosso papel. Aquela história de vamos pegar panfleto, mas vamos fazer notificação na internet, é isso que a gente faz. Só que vai chegar um momento que a gente acredita nisso, as coisas não vão ser mais tão simples assim, né? Igual é no Brasil. Na verdade, se constrói algumas narrativas, algumas coisas exatamente para tirar a nossa liberdade. Porque se a gente for ver, outro dia, algumas pessoas me mandam mensagem lá de Moçambique. Eles mandam mensagem pelo telefone, que eles viram que tinha na página do Ministério da Graça, e me chamaram para pastorear lá. Mandam mensagem querendo saber mais sobre algum estudo ou outro. Aí você vê algumas pessoas, não sei se você vai ver lá, ver alguns igrejas em Moçambique, e o pessoal está no show de bar, televizinho do lado, sem nada assim. E eles fazendo culto. Aí você fala, como é que alguém daqui chegou lá? Se não for dele. Aí a pessoa fala assim, vamos restringir a internet. Se pela internet, muitas verdades chegam a lugares que a gente nunca foi, nunca queremos. Aí alguém fala assim, nossa, que restringir o alcance disso aí, mas por quê? Qual é a preocupação? Eles falam assim, vamos restringir isso aí, o que eles realmente estão preocupados? O que eles vão tirar de nós? Né? Então, se tem coisas que parecem exatamente
querem fechar alguns caminhos, algumas portas, querem ficar, porque tudo tá, a gente tudo está interligado, né? Explode um campo lá no Japão, a gente entende que tem uma veia que passa e alcança algum outro lugar. E, pelo visto, o sistema de governo é exatamente assim. Quando acontece alguma coisa na Inglaterra, você vai ver que nem que sejam umas ações vão impactar em alguma parte do mundo, outra parte do mundo. Está tudo interligado. Só que a gente está esperando para ver o que Deus vai fazer no meio disso tudo. Nós vamos orar ao Senhor, agradecido por estarmos aqui nessa noite, por mais uma semana que vai começar, começou na verdade hoje. Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Eu quero te louvar pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, pelo teu constante amor. Quero te louvar pela semana que se encerrou e pela nova que está começando. Deus, realmente esse final de semana foi bem exaustivo. Mas eu sou tão grato a Ti porque aconteceu, Pai Santo. Porque não foi só falar que íamos fazer, nós fizemos. Não era só pensar em fazer, nós realizamos, Pai Santo. Porque Tu assim nos permitiu. Foi bênção para a minha vida, foi bênção para a vida das pessoas que aqui estavam. Eu sei, Senhor, nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu carinho, do Teu cuidado, do Teu controle sobre as nossas vidas. Precisamos entender o que é a Tua vontade para nós, Senhor. E precisamos ser direcionados por Ti. Pai Santo, eu acredito plenamente que o que fizemos ontem pode se repetir muitas outras vezes. Acredito que como povo, como pessoas unidas, nós podemos fazer muito mais, assim como o Rock em Cristo está se organizando. Pai Santo, eu acredito que unidos nós podemos fazer a diferença e alcançar muito mais pessoas, porque o Senhor dá o caminho certo, o momento certo, a hora certa, o grupo certo, o condicionamento certo. E cabe a nós saber lidar com isso, saber agir da melhor forma possível e administrar aquilo que o Senhor nos deu. Então, Pai, direciona este lugar, direciona as nossas vidas, direciona o grupo do rock, direciona o Ministério do Pagode, direciona, Senhor, a noite pentecostal, direciona, Senhor, o jantar de casais, direciona, Senhor, mostra a tua mão sobre o café que faremos, o café espiritual, que temos a intenção de fazer novamente. Direciona, Senhor, as nossas vidas para os homens, para o encontro de mulheres. Senhor, direciona as nossas vidas em tudo isso, para que através de relacionamento haja unidade e para que através da unidade haja crescimento. Mas acima de tudo, para que não nos esqueçamos de Ti, para que as nossas vidas em Ti, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome